agosto é o prazo limite para a suspensão da venda de refrigerantes em escolas com alunos de até 12 anos. A medida foi anunciada pelos próprios fabricantes. As 3 maiores indústrias do ramo disseram que, dessa forma, estão contribuindo para a campanha internacional, liderada pela Organização Mundial da Saúde, para frear a obesidade infantil. No comunicado, as indústrias afirmam que, no momento do recreio, os alunos têm acesso às cantinas escolares sem a orientação e a companhia de pais e responsáveis. Essas crianças não têm maturidade suficiente para tomar decisões de consumo. Esses mesmos fabricantes continuarão fornecendo sucos e bebidas lácteas, incluindo os achocolatados. Merenda saudável. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossas convidadas são as nutricionistas Natália Tomás e Natália Ferreira, elas que são professoras da FMP Fase. Muito bem-vindas, obrigada pela participação. Obrigada. Queria começar falando sobre qual é a importância da alimentação na escola. O espaço escolar é um espaço de aprendizado, como um todo. Isso inclui o momento das refeições. O que acontece é que essa criança, no ambiente de socialização, em alguns momentos ela vai comer coisas que em casa ela não comeria. Porque está com os amigos, né? Está participando desse processo. Então, a escola tem um papel fundamental na oferta de alimentos. Isso independente se será por meio de refeitório ou das cantinas. Né? As escolas públicas, elas têm refeitórios, né? E um cardápio que é pensado por um corpo técnico. As escolas privadas, isso vai variar de uma escola para outra. É fundamental que hajam realmente medidas de proteção a essa criança e que incentivem mudanças na postura, né, da coordenação e da equipe gestora das escolas para que esse seja realmente um espaço de promoção de saúde por meio da alimentação. Natália, hoje temos 2 Natálias aqui, né? Assim, os educadores, eles têm um grande papel nesse processo de formação de hábito alimentar também. A gente tem que levar em consideração que, claro, é o papel da família fazer esse processo de educação alimentar, e a gente vai até discutir um pouco mais sobre isso mais à frente, mas é também super importante que a gente também tenha um ambiente escolar saudável, isso perpassa pela alimentação. Então, a gente promover uma alimentação saudável, e essa medida agora anunciada tão recentemente, ela veio tentar corroborar com isso, mas que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cautela também, mas é uma medida, uma forma da gente tentar traçar alguns caminhos levando a uma alimentação escolar mais saudável. É uma tentativa também dos fabricantes limparem um pouco a imagem deles, melhorarem a imagem deles diante desse quadro de obesidade infantil, né? Justamente. E aí vamos falar da obesidade infantil. Na década de 1970, a gente tinha os brasileiros entre 6 e 18 anos, apenas 3% estavam acima do peso. Hoje é 5 vezes mais, né? É cada vez mais alarmante essa questão da obesidade hoje na população infanto-juvenil. A gente não falando só de criança, mas também lembrando dos adolescentes. A gente tem alguns estudos, uma pesquisa de orçamento familiar muito importante, que foi lançada em 2008, 2009, e que avaliou essa questão da alimentação familiar. Eles acabaram vendo que o crescimento foi absurdo. Se a gente comparar dentro do parâmetro da obesidade, por si só, a gente pode perceber que essa obesidade ela cresceu em torno de quase 500%. E isso é realmente alarmante, não só para crianças, quanto para adolescentes. E a gente pensar nesse contexto da obesidade como para a vida adulta, pensar no futuro dessas crianças, desses adolescentes, a gente está realmente numa situação que a gente precisa frear esse processo. Cuidado, alerta, né? Porque, na verdade, a obesidade começando tão cedo, eles vão levar uma série de problemas de saúde derivados, né? Exatamente. E um agravante importante, atingindo a todas as classes econômicas, né? A todas as regiões do país, se encontra sobrepeso e obesidade em povos indígenas. E aí, né? Então, a extensão que tem esse problema. A gente teve um documentário recente, Muita Lei do Peso, que foi super amplamente divulgado na mídia e vem sendo debatido por nós, até professores dentro da universidade, mostrando esse papel que a gente tem dentro da formação do hábito alimentar também
aí pensando em crianças, adolescentes, em escola ou não, mas até nessa porque eles orientação... passam muito tempo na escola, né? Então, criança que fica em tempo integral, por exemplo, está mais tempo na escola do que em casa, né? E aí mostrar que essa obesidade, a gente ainda não conhece muito bem a questão da obesidade. A obesidade, ela é uma doença multifatorial. Ela é algo que a gente ainda não conseguiu desvendar ao certo do início ao fim, mas que a gente sabe que tem um acúmulo de peso, ela promove um acúmulo de peso, um acúmulo excessivo de gordura corporal, e isso é realmente algo que vai levar lá no futuro a algumas intercorrências que vão trazer sérios problemas, não só para a criança, a gente pensando, não só para o adulto ou o futuro idoso, mas a gente pensar também em termos de saúde pública, como que o governo vai lidar com essa questão, com essa população excessivamente obesa que a gente está criando hoje. Então é realmente um problema bem que leva a complicado. diabetes, leva a hipertensão, vários problemas que hoje já estão sendo verificados, inclusive em crianças, né? Sim, justamente. A gente teve um estudo que foi lançado em 2015 por um jornal um periódico bem importante dos Estados Unidos. Eles avaliaram 249 crianças e adolescentes, e dentre esses, 15% já apresentavam diabetes. E aí 50% apresentavam hipertensão e 75% desses já tinham alterações cardíacas. Então isso já é realmente algo bem alarmante para a gente ver que dentro de uma população até 19 anos, a gente já consegue pegar esse tipo de alteração e que vai trazer ainda mais riscos lá no futuro e que vai diminuir a expectativa de vida, gastos governamentais ainda maiores. Então, é realmente algo que a gente precisa ter uma atenção bem significativa. O que na minha geração, por exemplo, era raro, né? Sim. A transição nutricional, né, que a gente pôde ver e que tem sido muito falado hoje, que a população ela passou de um baixo peso para um excesso de peso. E isso que é o que a gente está podendo observar com as pesquisas e com o passar do tempo. E o que a gente está falando, né? A saúde começa na infância mesmo, né? A base está ali, é aí que tem que preparar, né? Sim, e até antes da criança estar comendo, né? A criança, a alimentação, ela pode ser pensada desde o pré-natal. E isso, a gente tendo esse enfoque do cuidado pré-natal com a gestante, a gente já está favorecendo uma alimentação saudável, porque já se sabe, a partir de muitos estudos, que o hábito alimentar da gestante, ele influencia diretamente até na composição de sabores que o líquido amniótico ele possa ter. E aí essa criança deglutindo já a partir de 14 semanas de gestação, ela já pode sentir sabores e ter contato com sensações que o alimento promove na mãe. Então é por aí que a gente já começa a formar o hábito alimentar. E aí, quando essa criança começa a ter percepção, né, do universo que ela está inserida, entra a figura dos pais, né, que a criança tem como uma referência, né, como alguém a ser seguido. Então, a importância de que esse conceito, né, essa temática seja trabalhada com a família, não só com a criança. Então, são importantes as medidas que acontecem no espaço escolar, sim, mas se a criança chega em casa e ela não encontra, né, se essas realidades elas não conversam, ela vai ter dificuldade de reproduzir hábitos corretos. Dentro da alimentação, os lanches são tidos como vilões, né? Porque normalmente é no lanche, que é uma refeição importante porque ela é intermediária, né? É nesses lanches que estão os alimentos mais gordurosos, mais açucarados, né? Sim. Como transformar esses vilões em mocinhos? Sim, e com o perfil de trabalho que as mulheres têm, eu acho que principalmente pela inserção importante da mulher no mercado de trabalho, os lanches vêm assumindo espaços importantes que até não deveriam, inclusive substituindo refeições. Né? Acabam que muitas crianças elas passam mais tempo na escola, atividades extras e extras, né? Por conta dessa nova rotina familiar. E daí os lanches, né, cada vez mais com mais força. O que acontece é que os lanches, eles têm uma série de vantagens, porque eles não vão estragar rápido se você compra um lanche industrializado, né? A embalagem já vem, né, a unidade e para você poder carregar na bolsa, né? Uma série de facilidades que a indústria criou, né? Porque o objetivo da indústria principal é vender. Então, como que eu faço para agradar esse grupo? Eu vou criar facilidades, né? Então,
como que eu ofereço um produto que vai ser mais vendido. Bom, se ele tiver uma apresentação boa, se ele tiver um sabor agradável, se ele for fácil, se ele não estraga, se é uma embalagem com uma unidade ou com 2 unidades. Então, não há uma preocupação, né, com a saúde do indivíduo. É claro que com o aumento dos alimentos industrializados, aumentou de maneira importante alimentos enriquecidos, com vitamina, até trazendo uma falsa sensação de que você está com benefício. Ah, não, meu alimento, esse aqui eu posso consumir porque ele é enriquecido, olha, tem mais vitamina A, tem mais ferro. Mas, na verdade, quanto mais componentes ou quanto mais industrializado o produto for, né, maior o risco que ele vai trazer para a saúde, pela grande concentração ou de açúcar ou de sal, né, de estabilizantes, de conservantes, de corantes, ou seja, quanto mais distante do formato natural do alimento, maior serão as consequências negativas, né, os aspectos ruins para a saúde. E aí entra aquele drama da mãe moderna, né? Como conciliar um lanche saudável para o filho com a falta de tempo dela, né? Essa Sim. matemática aí, né? Sim, sim. Como evitar comprar o pronto que já está fácil, já não vai ter problema de conservação. Sim, nesse momento eu acredito que as lancheiras térmicas, as garrafas térmicas sejam ferramentas, né, para auxiliar a mãe nesse processo. Porque você consegue preparar um suco natural algumas horas antes da criança sair, né? E manter na garrafa. Claro, qualquer fruta, a partir do momento que ela foi processada, né, que foi manipulada, ela vai ter alguma perda, mas nada que seja significativo diante de um consumo de um produto industrializado. Então, vale muito o consumo da fruta, do suco da fruta. Então, se coloca na garrafa térmica, você está protegendo da luz, está mantendo a temperatura. Então, isso vai fazer com que essa criança ela tenha acesso ainda a vitaminas e minerais, né? E esteja consumindo um alimento de forma natural. Sem os corantes, estabilizantes e todo o resto, né? E principalmente se os pais contribuem nesse processo sem fazer adição do açúcar. Né? Muitos adultos já estão com um paladar muito doce, né? E aí acreditam que a criança também faça questão, né, daquele... Essa questão da educação nutricional acaba sendo muito importante. E como a gente falou anteriormente, isso já vir desde sempre. Isso teria que vir, claro, inerente a gente desde a nossa formação. Mas às vezes não acontece. E aí a gente tentar promover isso, como profissionais de saúde, a gente tentar promover isso. Tentar facilitar com que essas informações melhores, essas possibilidades melhores, elas acabem chegando a quem realmente tem que chegar, que são os pais que vão acabar influenciando a alimentação das crianças. Então, eles como têm papéis importantes como educadores, e a escola, e aí já a gente puxando para a alimentação escolar, ela também tem um papel super importante que os educadores escolares, eles também têm que fortalecer esse nosso eixo. Porque não adianta nada uma mãe se programar toda, ela tirou um tempinho para fazer o seu lanchinho lá, pensando na saúde da criança, e chegar na escola, a vertente ser completamente diferente. Aí a gente perdeu um pouco desse elo. Então é importante que tudo esteja em sintonia. Verdade. Falando ao mesmo tempo, falando a mesma língua. As crianças, elas interagem, né, como nós dissemos. E aí o que acontece? Mãe, não quero mais levar pão, nenhum amigo meu leva pão, né? Não quero levar suco nessa garrafa, ninguém leva suco numa garrafinha assim. Então, entra de novo, né, o espaço escolar. Se a escola tem essa política e promove isso, a gente consegue ter o efeito inverso. Mãe, eu quero levar pão. Ninguém come esse biscoito, né? Consegue intervir. Então, essa é a nossa expectativa, né? E é claro que isso vai acontecer a partir do momento que houver essa parceria, esse diálogo, pais e escola, né? Os pais e a equipe gestora da escola, professores, buscando um caminho para transformar aquela realidade, né? Para que a criança esteja convivendo e vivendo num contexto saudável. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre merenda saudável. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento
Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre merenda saudável. Nossas convidadas são as nutricionistas Natália Tomás e Natália Ferreira, elas que são professoras da FMP Fase. Vamos falar agora sobre as necessidades nutricionais das crianças. Então, as crianças, elas têm fases que são muito importantes, não só as crianças, mas os adolescentes também estão englobados nesse grupo infanto-juvenil, e que a gente tem que ter um pouco de consideração com relação à programação de energia que eles precisam, de vitaminas e minerais. Quando a gente tem uma fase de pré-escolar, de 1 ano até os 6 anos de idade, é um momento que essa criança tem um crescimento bem lento, mas ela tem um ritmo de atividades muito grande. Tem a formação dos dentes também, então isso acaba acarretando, claro, uma necessidade calórica elevada, mas não tão elevada quanto, de repente, um lactente, que é uma criança até 1 ano de idade. Então, a gente tem uma necessidade calórica elevada, nós temos também uma necessidade de proteínas, de carnes e de compostos proteicos bem elevada também, para dar conta desse processo de crescimento e desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele acaba acontecendo muito mais rapidamente do que propriamente o crescimento. E aí, a gente puxando um pouquinho para a fase de escolar, que já vai de 7 a 10 anos, é um momento de crescimento. É um crescimento lento, mas ele acontece mais rápido do que na fase de pré-escolar. É um crescimento gradual. Então, é aí que a gente também tem que se preocupar um pouco com algumas vitaminas, com os minerais cálcio, o fósforo, a vitamina D, formação de ossos. Aqui, nesse momento, a gente já tem os dentes permanentes, então esse cuidado com a oferta desses minerais e de vitaminas também acaba sendo muito importante para que a gente consiga dar conta desse processo todo de nutrição que está acontecendo de uma forma super acelerada. E aí, a gente, passando já para os adolescentes, é a gente se preocupar com o estirão do crescimento, que é o momento realmente de que a energia vai estar muito elevada e as necessidades calóricas vão estar muito elevadas, e aí com isso a gente se preocupar, mas é um momento que a gente tem em contrapartida algumas situações bem peculiares, como a obesidade, que tem hoje crescido cada vez mais também dentro do grupo de adolescentes, e também os transtornos de imagem, os distúrbios de imagem, que hoje acabam sendo um problema, levando já a um quadro de desnutrição. Então, a gente tem fases e que vai necessitar de um olhar bem diferenciado com relação a cada uma delas e uma programação energética e de vitaminas e minerais que a gente precisa ter nesse momento. Quando você falou aí dos distúrbios demais, você estava falando de anorexia, bulimia, nos adolescentes, né? Nos adolescentes principalmente, mas hoje isso já vem sendo até uma realidade dentro da população infantil, por conta mesmo da obesidade. Então, esse estigma da obesidade, a obesidade hoje vem trazendo um estigma para as crianças muito importante. E aí o bullying, todos esses transtornos, os transtornos psiquiátricos que as crianças acabam desenvolvendo, acabam também levando a distúrbios de imagem que são preocupantes para a gente. E se a gente está falando de ambiente escolar, não tem um ambiente melhor para que a gente se preocupe com isso, quanto dentro do ambiente escolar, porque isso vem se propagando cada vez mais. E essa alimentação dessa criança, desse adolescente, muitas vezes é pobre nas vitaminas, né? Porque é pobre nas frutas, nos legumes, nas verduras, né? Sim. Essa é a grande questão, porque justamente nesse momento eles fazem essas escolhas pelos produtos industrializados que vão oferecer em excesso açúcar, que vão oferecer em excesso sódio, as gorduras. E por mais que tenha a informação, né, adicionado de vitaminas, não é um alimento rico. Né? Não é um alimento que está oferecendo, ou ele vai oferecer uma vitamina, mas vai deixar de oferecer vários minerais, vai deixar de oferecer fibra. Não é um alimento completo. Então, a alimentação, né, a escolha por alimentos mais próximos do natural possível, né, por alimentos frescos, é insubstituível, né? É importante tentar adaptar isso, né, de uma maneira que seja móvel, que você possa levar, né, mas é insubstituível. E aí, diante dessas necessidades da criança e do adolescente, o que não deve faltar na merendeira? Então, é importante que a gente tenha um alimento de fonte proteica
E daí poderia ser um alimento, o leite, ou um queijo, ou um iogurte, né? Então, um componente de fonte proteica, uma fonte de carboidrato, né? Que é quem vai dar essa energia que eles precisam, né? Que atender essa demanda. E aí poderia ser ou um pão, ou um bolo, e aí... O bolo caseiro. O bolo caseiro, né? O bolo caseiro, o pão, se possível, com farinhas integrais, alternar. Não é uma proposta radical, né? Agora eu só vou dar pão integral para o meu filho? Não, você vai alternar. Você vai proporcionar a ele o conhecimento de sabores diferentes, texturas diferentes. Ele não gosta assim. Você tentou quantas vezes? Uma? Então, tentou com o requeijão, e se tentar com uma outra pastinha, e se preparar um patê, né? Então, essa motivação de proporcionar à criança sabores diferentes, texturas diferentes, cores diferentes. Então, uma fonte de proteína, né, que seria, então, leite e alguns derivados. Uma fonte de carboidrato, e aí, então, os pães, o bolo. As bolachas sem recheio. Então, um biscoito que não tenha recheio. O próprio cereal, né? Pode levar num potinho separado para misturar no iogurte na hora, ou né, no leite, em alguma bebida. E uma fruta, né? Então, que vai trazer essa cor para esse lanche. Então, uma fruta que poderia ser também na forma de suco. Então, se você oferece a fruta na forma de suco, você oferece a proteína na forma do queijo, que vai estar junto com o pão. Se você vai oferecer uma bebida, né, em forma como fonte proteica, então esse leite batido com uma fruta, né, ou uma forma, né, de ir alternando isso. Nunca só a bebida com leite, nunca só a fruta em forma de suco. Não, uma hora a fruta é in natura, outra hora a fruta é em suco. Da mesma forma, a fonte proteica, um dia é o iogurte, o outro dia é o queijo, né? Para evitar variar, né? Monotonia, né? Então, buscar essa variação, ou sempre o mesmo biscoito, ou o mesmo tipo de pão. Então, proporcionar uma variedade de gêneros, né? E o que não deve ser colocado na merendeira de jeito nenhum? Ai, dói até o coração do nutricionista pensar naqueles biscoitinhos salgados, né? Os salgadinhos amarelos, né? Que todo mundo fala, né? Porque a gente sabe que não está proporcionando nada às crianças. E só colocando química para dentro, sódio, né? Excesso de gordura. A gente só está passando por esse lado. A gente e uns corantes bem pesados, né? Sim. E eles são produzidos, né, processados, para que a criança queira cada vez mais. Então, ela vai comer o pacote inteiro. É o efeito do realçador de sabor, né? Exatamente. O papel dos realçadores de sabor, muito comum nos produtos industrializados. Então, a criança vai querer comer o pacote inteiro daquele biscoito. Então, os biscoitos salgadinhos, né? Os refrigerantes, né? Então, a latinha é prática, né? Agora tem a latinha menor. Tem a garrafinha pequena. Tem a garrafinha pequena, né? E aí, de novo, né? A proposta da indústria. Mas esses alimentos, eles não devem ser enviados, né? E aí, a proposta é, se vai fazer o consumo disso, então combina uma vez por semana ou no fim de semana, né? Para ter também uma parceria, fazer construir fazer um combinado, né? Exatamente, com a criança. Então, filho, para a escola a mamãe não vai permitir esse, mas então você vai levar o suco, mas no fim de semana eu vou deixar, ou toda sexta. Enfim, o ideal é que não houvesse o consumo, né? Mas buscar também essa parceria com a criança, né? Eu acho que é mão dupla, né? Então, você oferece à criança e também tenta fazer essa troca para que ela aceite também as propostas que estão sendo colocadas. Os sucos, esses sucos também são excessivamente adoçados e que... O suco de caixinha, né? Os sucos de caixinha, que hoje, aí a gente já vai pensar na proposta que as indústrias trouxeram aí de tirar o refrigerante e colocar sucos de 100% fruta. Mas aí, será que serão sucos 100% naturais? Não serão. A gente sabe que a indústria não tem essa capacidade.
felizmente, de oferecer esse tipo de alimento. E aí a gente vai estar lidando com sucos que têm excessivamente uma quantidade excessiva de açúcar, tanto quanto um refrigerante. A gente vai está trocando 8 por 80. Não tem muito o que fazer. Então, a gente tem, na verdade, pouco de fruta ali dentro, né? Isso, tem muito pouco de fruta. A quantidade de fruta ali é realmente mínima e a quantidade de açúcar é elevadíssima. E a gente tentar orientar esses pais e até ensinar as crianças a olhar os rótulos é uma das grandes práticas de educação nutricional que a gente pode fazer para que a gente consiga banir esse tipo de proposta, esse tipo de hábito. Isso que é uma hoje dica legal, né? Quer dizer, a criança, a partir do momento que ela já começa a ler, já começa a ter esse entendimento, você lê junto e fala, tá vendo isso aqui, ó, é química, né? Exatamente. Você ter essa conversa, pegar né? o refrigerante e o próprio suco industrializado, vocês compararem, assim, o que tem aqui dentro. Acha aqui não tem, tá dizendo que é 0 calorias, mas tem sódio, e o sódio é ruim, tanto quanto o excesso de calorias. Então, isso... esse processo acaba sendo importante ser construído junto com a criança. E nesse caso dos rótulos, né? Você, mas às vezes eu leio o rótulo e não entendo. Mas quando você lê açúcar, você entende. E a questão do rótulo é o seguinte, os alimentos eles são organizados na lista de ingredientes pela concentração. Quando você pega um suco de caixinha e a primeira palavra é açúcar, aquele é o ingrediente predominante. Então, isso é uma informação simples. Sempre os primeiros são os que têm mais quantidade. Quando tem a lista, tá lá, ingredientes. O primeiro, açúcar, depois suco de uva. O açúcar está em maior concentração do que o suco de uva. Então, são questões simples de serem observadas. Ou então, você pega o suco de uva, aí você vai ver lá que é polpa de maçã, com pera, com aromatizante de uva. Quanto mais componentes nesse suco, maior a dificuldade de estabilizar. Ou seja, mais componentes químicos foram utilizados. E aí vamos falar do suco natural. Vamos optar pelo suco natural. Mas o suco natural, ele deteriora muito rápido. E tem algumas frutas, principalmente, que elas mudam, né? Até o sabor, a cor. Quais são as frutas mais estáveis para levar no lanchinho? Olha, na verdade, eu destacaria as menos estáveis. O limão, que vai amargar, então não escolheria pelo limão, né? A maçã, a pera, né? Que você poderia até fazer cozido. Depois de cozidas, eles ainda ficam mais estáveis. Mas as demais frutas, a melancia, o abacaxi, a laranja, né? Tanto a laranja lima quanto a laranja pera. A manga. A manga. São frutas que elas vão conseguir, né, proporcionar a essa criança nutrientes e não vai ter uma alteração importante de sabor. O importante é a gente sempre pensar de que o suco é uma alternativa, mas a melhor alternativa é a fruta. E a gente vai ter uma gama maior de possibilidades, porque se a gente tira essa questão da estabilidade, com relação à fruta in natura, a gente não tem isso. A gente pode mandar uma banana, a gente pode mandar maçã, e aí a gente não está aproveitando até mais os nutrientes que aquele alimento está trazendo. Que o suco acaba tendo ainda uma perda importante, principalmente porque a gente coa, retira-se as fibras, e com isso vão-se os nutrientes. Então é importante que a fruta seja o número 1, a escolhida, mas ainda tem essas questões do mico que as crianças acabam falando de levar uma fruta para a escola, e o que eles realmente não querem é passar vergonha, e o suco acaba sendo mais escolhido, né? A conscientização está aumentando, no futuro não vai ser assim, né? Eu Vai ser acredito. todo mundo com a frutinha, né? Eu acredito. Eu acho Inclusive os adultos também agora já estão andando com marmitinha, né? Tá mudando, né? Tá mudando, é verdade. Os adultos hoje compram marmitas, eles querem mesmo exibir as marmitas bonitas, cada um com uma composição melhor de alimentos, e comer bem hoje está virando status. Até quem come mal está ficando meio que marginalizado. A gente acaba percebendo isso. Que comer bem, comer em conjunto, isso está voltando. A gente tem percebido isso, até nos consultórios, uma procura por atendimento, ela vem sendo cada vez mais frequente por conta dessa preocupação com a saúde. E aí esse comer bem, esse comer de verdade, que o Ministério da Saúde tanto fala e que a gente tem que bater nessa tecla, porque é isso mesmo, comer comida de verdade, comida in natura, comida saudável, é isso que os adultos estão trazendo como temática, e se Deus quiser, as crianças, os filhos desses adultos, eles vão também levar à frente esse comportamento, né?
Como despertar o paladar por coisas saudáveis nessas crianças? A gente falou já da gestação, né? Que o paladar, ele começa a ser formado ali. Então, a gente já conseguindo esse processo inicial, ele já vai ser um start importante. Mas o principal também vem a partir da alimentação complementar, da amamentação, que é um processo também de formação de paladar muito importante. Então, a gente já tendo uma amamentação exclusiva até os 6 meses, o máximo que essa mulher conseguir levar com relação à amamentação já vai ser um processo importante de apresentação de sabores, de formação de paladar. A introdução da alimentação complementar também no momento correto, que hoje ainda, infelizmente, ela tem sido feita de uma forma, às vezes, errônea, em períodos em que a criança não tem uma capacidade de digestão tão boa. E aí, a neofobia alimentar, essa recusa alimentar, vem sendo muito frequente e os pais não insistem, porque se a criança diz que não gosta, a gente tem que tentar pelo menos 8 vezes para dizer que ela realmente não tolera aquele alimento. Então, é nessa insistência, nesse processo evolutivo que a gente tem que trabalhar, desde aquele processo lá da gestação até o momento atual, e a gente tentar fazer uma manipulação da alimentação. Agora, né, mas meu filho tá aqui, não come, não gosta, né? Então, essa alternativa que a gente deu, formas de preparo diferente. Bom, ele não gosta da cenoura cozida, mas ralada grossa, ralada fina. E se ela tiver no meio da carne moída, né? Então, alternativas. Ele não gosta do brócolis, mas e se tiver no arroz? Então, essa procura por caminhos diferentes para ofertar o mesmo item, né? Então, o paladar, ele vai se adaptando. À medida que você vai retirando os alimentos muito salgados ou muito doces e ofertando outros alimentos, o paladar vai se adaptando a essa realidade e passa a ter prazer também nessa realidade. É um processo longo de insistência e, de novo, de referência, né? Porque às vezes o pai, não posso comer isso na frente do meu filho, né? E ele, não, o pai precisa mudar, a mãe, né? A família precisa se adaptar a um novo, né, a uma nova rotina alimentar. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre merenda saudável. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre merenda saudável. Nossas convidadas são as nutricionistas Natália Tomás e Natália Ferreira, elas que são professoras da FMP Fase. A escola tem um papel educativo também nessa questão da nutrição, né? Sim, a escola hoje vem, como a gente já havia falado anteriormente, ela vem sendo um aliado muito importante nesse processo de educação alimentar. É triste quando a gente vê a situação onde a família joga isso somente para a escola. E não é o papel da escola fazer educação nutricional. O papel da escola é ele se aliar à família nesse processo de educação nutricional. Então, vem de casa, todo um processo de educação, de formação de hábito alimentar. E a gente já falou que desde a barriga da mãe isso já começa a acontecer. Mas a escola ela vem para corroborar tudo aquilo que a gente bate tanto na tecla da alimentação saudável, se a mãe se preocupa de fazer uma lancheira saudável, se na escola a vertente já é um pouco diferente. A gente realmente tem que tentar entrar em sintonia e se informar enquanto pais, enquanto responsáveis por aquela criança, saber qual é a política de educação nutricional que aquela escola adota. Existe nutricionista nessa escola? Não existe? Como a cantina dessa escola se comporta? Se a alimentação que é oferecida para aquelas escolas públicas que têm uma alimentação oferecida diretamente na escola, a gente tem uma alimentação de qualidade. Então, isso é importante que os pais se preocupem com esse processo também, para que isso não fique somente a cargo da escola e, infelizmente, a escola não dá conta disso tudo. E falando nesse contexto, né, e aí agora dos educadores, dos cozinheiros, do próprio cantineiro, é impressionante, assim, o papel, a influência que eles exercem sobre as crianças.
ao ponto de uma unidade educacional relata assim, não, aqui nessa unidade educacional as crianças não gostam de mingau. Elas não gostam desse tipo de preparação. E para bebê, para berçário, uma preparação tão comum. Aí você vai conversar, o cozinheiro não gosta dessa preparação. A maneira que você serve, que você proporciona isso ao aluno, né, à criança, a maneira que você olha para aquela preparação. Se gera aceitação, sabe? Ou não, né? Então, o professor que senta e come junto e está comendo os legumes que estão sendo oferecidos, né? Diferente daquele professor que, sabe? Então, assim, é muito pouco. A criança, ela percebe, assim, sutilmente a sua expressão quando olha para aquele alimento. Então, os professores, né? Toda a equipe que atende a esses alunos no momento da refeição tem um papel fundamental. Né, a maneira de servir, né, de apresentar o produto. Olha, esse sanduíche natural tá delicioso, né? Nosso município, ele tem uma legislação que já proibia a venda de alguns gêneros, entre eles o refrigerante, nas escolas. Então, se já tem o sanduíche natural, né, se já tem preparações mais saudáveis, a maneira que você oferta isso. Né? Então, nossa, tá uma delícia, experimenta, né? E os legumes no prato. Quando nós chegamos numa unidade educacional e as porções são feitas pelos cozinheiros, e nós olhamos assim, por que esse prato não tem feijão? Porque esse é do aluno fulano que não gosta de feijão. A gente, de jeito nenhum. Então, eu preciso oferecer. É preciso... Não, põe um pouquinho, gente. Claro, eu não quero desperdício, mas coloca um pouquinho. Ele pode não ter gostado até ontem, mas hoje ele viu o amiguinho comendo e ele resolveu experimentar. Então, você proporciona, né? E aí a escola tem essa importância, né? De ser esse espaço para proporcionar. Além de matérias relacionadas à saúde, às vezes na disciplina de ciências, desenvolver esse tema. Né, o tio da educação física, né, o professor de educação física, então, desenvolver esse tema. Então, e falar da importância da água também, né, que muitas crianças esquecem de beber água, né? Até substituem a água, né? Hoje tem criança, existe ainda a gente tem um mundo maravilhoso de que está mudando, de que a alimentação saudável vem sendo mais valorizada, mas a gente tem um outro lado que ainda está deixando a desejar e que a gente precisa correr atrás dele para que aquelas doenças crônico-degenerativas que a gente tanto persegue e fala que são realmente problemáticas, elas possam ser banidas. Então, a água, ela precisa ser introduzida dentro da alimentação, dentro do dia a dia, não falando só de alimentação, é do dia a dia da criança. A criança tem uma necessidade hídrica em torno de 1 litro, 1,2 litros, quando ela tem até os 7 anos. E com a adolescência, com esse período escolar, essa necessidade cresce ainda mais. Na adolescência, chega quase a 3 litros de líquido por dia. Então, a gente precisa estimular o consumo de líquidos e de líquidos bons, de água. Se entrar o suco, que seja um suco natural, sem açúcar, ou com uma quantidade mínima de açúcar, no caso, por exemplo, de um suco de limão, que tem Não tem como. Em diversas situações tem que adoçar, exceto para crianças que realmente gostam do sabor azedo. Mas a gente precisa estimular essa ingestão hídrica e de de líquidos que realmente tragam benefício para o organismo. E não de líquidos... o hábito da garrafinha de água também para as crianças, né? Verdade. Sim. Essa é uma estratégia, né? Porque quando você anda com a garrafinha, nós adultos, né? Quando a gente está ali com a garrafinha, a gente acaba lembrando, né? Não, tem que beber água. Eu não enchi a garrafinha hoje nenhuma vez. Claro que a criança não vai ter essa preocupação de reabastecimento, né? Mas está ali, né? Tá ali do lado dela a garrafinha. Com certeza ela vai lembrar, né, com mais facilidade do que se não tivesse sendo apresentado. Você começou a falar um pouquinho sobre o trabalho nas escolas. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês nessa área. Então, eu hoje, né, trabalho tenho a responsabilidade técnica no município de Petrópolis, né, das escolas públicas. Então, atuo como nutricionista, tenho um corpo técnico, né, envolvido nisso. A escola pública, a alimentação, ela é regida por uma legislação federal que determina quanto de cada nutriente a gente deve oferecer a esses alunos. E o corpo técnico trabalha muito para que esse cardápio atenda a essa exigência, né? Um aluno que fica em período parcial, ele precisa ter 30% das suas necessidades atendidas de macro e micronutrientes.
E o aluno de período integral, que são principalmente as creches, né, 70% das necessidades. Então, eu faço parte de um corpo técnico que trabalha nessa ambição, né, de conseguir manter isso funcionando e coordenado. Natália. Eu hoje estou mais voltada para a área acadêmica mesmo, mas já atuei bastante dentro dos atendimentos ao grupo materno-infantil. A minha especialidade maior é com as gestantes e com as crianças. Então, eu já trabalhei em prefeitura, não aqui em Petrópolis, mas na prefeitura de Araruama, um tempo atrás. E hoje eu me dedico dentro de um grupo de pesquisa de saúde materno-infantil, onde a gente realiza pesquisas com gestantes, crianças, tendo o foco mesmo é a alimentação saudável, é promover um estado nutricional saudável, para que a gente promova a saúde. Então, dentro da academia, a gente trazer essas informações para que aí, assim, a gente possa desenvolver, trazer informações novas com relação à alimentação saudável, ao estado nutricional saudável. Então, e hoje com a docência aqui na faculdade, né, disciplina de dietoterapia infantil, então a gente acaba tendo que ter bastante contato com esse tipo de assunto. Tem um estudo em inglês que diz que o impacto das propagandas de fast food são muito maiores sobre as crianças que no restante da população, né? Qual é a... Sim. As propagandas, né, elas atingem a parte emocional e aí as crianças são um público mais vulnerável. Uhum. E com essa mudança da rotina das crianças, né, o tempo de tela, né, o tempo ou no computador, ou na televisão, no videogame, aumentou muito. Elas estão mais... Exatamente, mais suscetíveis a receber essas mensagens. recebendo muito mais propaganda, né? Exatamente. E um estudo muito interessante, né, que aconteceu no Brasil, mostrou que quando são analisados os alimentos ofertados nas propagandas, né, é como se fosse construída uma pirâmide alimentar de cabeça para baixo, onde ganha prioridade o que é para ser consumido pouco, né, e não aparecem propagandas de fruta. Nenhuma propaganda de fruta ou de legume, né? Então as propagandas, elas têm o objetivo a proposta, né, de incentivar o consumo de alimentos com alto teor de açúcar, de sal, de gordura, e sempre associando isso a um brinquedo, a uma imagem. Isso vem sendo mudado com a legislação, que tem sido bem incisiva quanto à regulamentação, né, para propaganda infantil. Então, cada vez mais isso vem sendo trabalhado. Mas ainda acontece, né, desse apelo, principalmente quando nós pensamos em redes de fast food. Sim, Né? justamente por essa O associação apelo do brinquedo, né? ao brinquedo. Maior vendedor de brinquedos do mundo. E aí você aliar aquilo a um presente, né? Você alia a alimentação, que não é saudável, a um brinde, a um presente. A criança já nem vai ao fast food pensando na comida, ela vai mais pensando no brinquedo. Mas aí forma o hábito, né? Forma o hábito. Exatamente. É justamente porque são ciclos de ofertas, né? Em cada momento é um brinquedo diferente, um brinquedo da moda. Sempre Que a criança quer colecionar. Colecionáveis, porque são 5, 6 edições dentro de um mesmo kit, aí